Meu nome é Diego Falcão, sou preparador físico. Bom, meu nome é Cláudio Cardone, eu sou médico. Meu nome é Domingos Stresse, eu sou fisioterapeuta da equipe adulta, da equipe sub-22 e da juvenil. Meu nome é Rafael, eu estou no Flamengo vai fazer 8 anos. Meu nome é Ricardo Magalhães Machado, eu sou fisioterapeuta da equipe adulta de basquete desde 2004. Meu nome é Rodrigo, sou assistente técnico da equipe. O que é que tem a ver com a relação do físico com o tático, né? É totalmente ligado, totalmente, tudo. Então assim, todos os exercícios que acontecem na quadra, a gente já conversou para saber como é que vai ser a dinâmica do exercício, entendeu? Porque se o dia for forte ou for fraco, o exercício tem uma certa característica, se for forte, uma certa característica, se for fraco, entendeu? Não que eu mude o exercício quem fala é Rodrigo e Neto. Eles sentam, eles vão fazer esse exercício. Eu apenas ajudo na dinâmica do exercício. Ó, hoje é um dia fraco, vai ser com menos volume, vai ser com mais volume, vai ser com mais intensidade, com menos intensidade. E essa programação, ela é feita semanalmente. A maior quantidade de informação que a gente conseguiu obter para mostrar para o Neto, né, e depois para passar para os jogadores, a gente procura fazer. Assistir o máximo de vídeos, tem mais de 1000 vídeos. Se eu pegar agora a temporada que está no playoff, você vai encontrar 1000 ataques dos times, então você tem que ver um por um. Quando a gente vai jogar, por exemplo, vamos jogar com o Rio Claro, eu já tinha os 28 jogos da fase de classificação, mais os 5 jogos do playoff. Então, o que eu quiser ver da temporada toda, eu posso ver. Aí, a gente pega e procura ver quais são os ataques assim, que eles mais... Como que eles gostam de jogar, quais são as jogadas que eles mais gostam de fazer, se eles jogam mais 5 contra 5, se eles gostam mais de fazer transição, se é um time que gosta de jogar mais com pivô, se é um time que joga mais com exterior. Isso tudo eu tenho que saber, para não ter surpresa. Pode ser, é claro, que na hora do jogo, o técnico, durante a semana, ele preparou alguma variação, que a gente não sei, vai usar agora. Mas a maior quantidade de informação que a gente conseguiu obter para mostrar para o Neto, né, e depois para passar para os jogadores, a gente procura fazer. Se você me perguntar no começo do ano, a gente faz, após o dia 29 de março, a gente vai ter, teoricamente, 15 dias, porque nosso objetivo fica entre os 4. Ficamos em primeiro, tá? Ficamos em primeiro. Nós temos 15 dias, então faz parte do planejamento o quê? Dar um processo de transição para os atletas. O que é uma transição? É um período que os atletas descansam. Tira folga. Tira folga. Fica off total. Relaxa, curtir a família. Depois eles retornam pra gente fazer eles ficarem melhor fisicamente, através de sobrecargas, aumenta a sobrecarga total em cima deles. É quando eles volta ao começo da temporada. A gente recupera todos os estímulos, é a chamada intertemporada. A gente recupera todos os estímulos que foram dados no começo ou durante o ano em 10 dias. Então, assim, se você perguntar, antes de Rio Claro, tiveram 15 dias de folga, descansaram bastante. Se você perguntar para os atletas, vão dizer, descansaram nada. Treinaram muito, porque assim, quando tem uma sequência de jogos muito grande, a gente treina pouco, entendeu? Quando a gente tem uma sequência de jogos pequena, a gente treina muito. A gente atua aqui no Flamengo com a medicina esportiva, né? A medicina esportiva, ela tem um sentido amplo, não específico de uma especialidade médica, e ela visa basicamente participar de todas as etapas necessárias a um departamento médico para o cuidado dos atletas. Então, o nosso papel aqui tem sido elaborar e realizar as avaliações chamadas pré-participação, ou seja, antes de começar a temporada, para que todos os atletas sejam avaliados medicamente. Isso vai nos dar não só uma ideia do estado físico desses atletas, como também vai nos dar uma segurança no que a gente pode fazer
ao longo da temporada. E durante a temporada, junto com os demais membros, o pessoal da fisioterapia, o Ricardo, o Domingos, a gente procura elaborar programas de prevenção também de lesão. Isso é uma coisa que até já existia e que continua se fazendo. E, além disso, a parte curativa, né? São aqueles atletas que eventualmente se apresentam lesionados, que a gente tem que ter uma participação curativa nesse processo. Na fisioterapia desportiva hoje, eu estou aqui desde 2004, né? Então, antes era uma fisioterapia mais curativa, era uma fisioterapia mais secundária à lesão, e hoje o que mais se faz, o que mais se procura é a prevenção. Então, muito do meu trabalho, muito do meu tempo é em prevenir. Eu penso em prevenir. Então, existem várias N formas de você prevenir. Então, a base do meu trabalho hoje é a prevenção. Lógico que vão ter intercorrências, né? As pessoas vão ter entorse de tornozelo, que é a lesão mais prevalente, só um exemplo. Isso vai acontecer, né? A gente já está aqui há 11 anos, 12 anos, já sabe bem como recuperar. As técnicas vão se aprimorando, né? Vão melhorando, mas a gente já tem um caminho meio que traçado. A prevenção não, a prevenção é o que mais se estuda hoje na fisioterapia, a prevenção. A equipe do Flamengo, por ela ser montada com jogadores de alta qualidade, muitos já estão acostumados com a seleção brasileira, e outros já de outros países, com times de outros países que também têm alta qualidade. Então ele já sabe mais ou menos como é esse trabalho na pré-temporada, da avaliação até a parte dos exercícios mesmo, entendeu? Então é bem tranquilo, todos já conhecem essa parte de avaliação cinético-funcional. Ela é basicamente parecida com o que eles já fazem na seleção, e os exercícios acabam sendo mais ou menos os mesmos, entendeu? Então tem a continuidade, seleção e time. Eu peguei vários mandatos, né? Peguei o mandato do Márcio Braga, o final, peguei a Patrícia e agora estou pegando essa galera nova que, para mim, eles estão realmente dando exemplo, né, para o Rio de Janeiro, né? Eu acho que é uma tendência, né? Você está em dia com fisca, você está em dia com seus impostos, né? Eu acho que é o mínimo, né? Mas a partir daí, o Flamengo, com isso, conseguiu N patrocinadores públicos, né? E até a Petrobras era um dos patrocinadores, mas o dinheiro não entrava porque tinha bloqueio, porque não tinha certidão. Era um rolo muito grande e essa galera limpou. E eu acho que eu cheguei aqui em 2004, então assim, a exigência foi aumentando com o passar do tempo, né? Quando eu cheguei aqui, o grupo era montado com o objetivo de se colocar o melhor possível no campeonato. Então, não tinha tanta cobrança para ganhar. Isso foi aumentando com o tempo. Eu acho que desde a chegada do Marcelo, em 2007 para 2008, o Marcelo veio jogar o Pan-Americano e a Patrícia conversou com ele lá e ele acertou. Ele jogou na outra temporada. Eu acho que desde a chegada do Marcelo, o Flamengo adquiriu esse patamar de ter que ganhar, né? De ser o clube a ser batido no Brasil, entendeu? Então, até que de lá para cá a gente vem chegando bem em todas as competições, né? Desde o último CBB quanto em todos os NBBs, né? Se você olhar o retrospecto, é porque é um clube que investe. E a fisioterapia veio junto, né? A gente teve que ir evoluindo junto. Como eu falei para você, eu recém-formado, eu conhecia o basquete, né? Mas não conhecia a fisioterapia desportiva ligada ao basquete. Então eu tive que ir me aprimorando também, estudando muito, e fui evoluindo junto. Então foi em comum acordo. E uma pergunta que você fez da comissão técnica, eu acho que o segredo de um trabalho bem sucedido é muito da escolha dos jogadores, você ter os jogadores corretos, isso tudo que a gente está falando, né, de prevenção e tudo, né,
jogadores que se mantêm num clube é legal, porque conhece o clube, conhece o trabalho. E na comissão técnica, na nossa comissão técnica, se você for pegar, quase todos jogaram basquete. Quase todos. Se não profissional, o máximo possível, jogaram muito tempo basquete, seja na categoria de base. Então, assim, a nossa linguagem é a mesma. Então, o Doc tem a linguagem dele, médica, eu tenho a fisioterápica, o Falcão tem a física, o Rodrigo tem a de assistente, o Neto tem a do técnico, mas todo mundo conhece o basquete. Todo mundo sabe basquete. Então, é muito mais fácil você falar de uma lesão de um jogador quando você sabe o basquete, você sabe o que ele faz, o que ele não tem que fazer. Então, todo mundo fala a mesma língua. Então, eu acho que isso é a grande vantagem nossa, da nossa comissão técnica.